Durante muito tempo, existiram histórias grandes demais para serem contadas, histórias pesadas demais para serem levadas a sério, histórias que pareciam absurdas, quase como roteiros de filmes de terror. O caso de Jeffrey Epstein é uma delas, porque aqui não estamos falando de escândalos comuns de celebridade, não se trata de fofoca de Hollywood. O que surge nesse caso envolve políticos, bilionários, membros da realeza e algumas das pessoas mais poderosas do planeta, e talvez por isso, por muitos anos, esse assunto tenha sido ignorado, ou pior, ridicularizado. Quem falava sobre Epstein era chamado de conspiracionista, de exagerado, de louco, até que parte dessas histórias começou a se confirmar. E então surgiu a pergunta que ninguém gosta de fazer: quantas vezes o rótulo de teoria da conspiração não foi usado apenas para silenciar verdades incômodas? Recentemente, algo mudou. Mais de 3 milhões de páginas relacionadas às investigações de Epstein foram liberadas oficialmente pela justiça americana. Não foi um vazamento ilegal, foi uma liberação formal. Documentos, relatos, registro. Um volume gigantesco de informações que permaneceu oculto por ano. À primeira vista, isso parece transparência, mas logo vem a dúvida inevitável: se foi o próprio sistema que divulgou, será que tudo foi divulgado? Será que nomes importantes ficaram de fora? Será que parte da verdade ainda continua escondida? Mesmo assim, o que apareceu já foi suficiente para causar impacto. Donald Trump, Bill Gates, Elon Musk e muitos outros empresários, políticos e membros da elite global. É importante deixar algo claro: estar citado em um documento não significa culpa. Muitas dessas menções são convites, contatos, e-mails, relatos não verificados. Por isso a distinção é fundamental. Evidência não é prova. Evidência é apenas informação bruta. Ela precisa ser analisada, confirmada, contextualizada. Só então pode se transformar em prova judicial. Mas mesmo assim, quando tantos nomes importantes orbitam a mesma pessoa, a pergunta surge naturalmente: o que exatamente estava acontecendo ao redor de Jeffrey Epstein? No papel, Epstein era um investidor multimilionário, um homem que oficialmente construiu uma enorme fortuna no mercado financeiro. Mas seu estilo de vida sempre chamou atenção. Ele possuía uma ilha particular no Caribe, helicópteros privados, mansões, eventos de luxo, um padrão reservado apenas à elite mais restrita do mundo. E como acontece nesse nível social, ricos se misturam com ricos, empresários com empresários, políticos com políticos, pessoas poderosas com outras pessoas poderosas. Segundo a narrativa, Epstein se tornou um anfitrião desse círculo fechado. Organiza encontros privados em locais isolados, principalmente sua ilha, eventos exclusivos que reuniam figuras influentes do mundo inteiro. Não celebridades comuns, mas gente que realmente exerce poder. E aqui entra um ponto central da história: essas festas não seriam apenas lazer, elas seriam, acima de tudo, ambientes de conexão. No mundo da elite, o maior ativo não é dinheiro, é acesso, é relacionamento, é quem você conhece. Estar nos lugares certos abre portas que milhões não abrem. Epstein construiu sua influência oferecendo exatamente isso: um espaço onde os mais poderosos do planeta se encontravam longe dos olhos públicos. Mas isso era apenas a superfície. A narrativa avança para algo muito mais sombrio. Esses encontros envolveriam comportamentos ilegais, abusos, práticas que jamais poderiam vir à tona. E é aí que Epstein teria acumulado seu verdadeiro poder: os segredos. Quando pessoas extremamente influentes fazem coisas comprometedoras em ambientes privados, quem controla essa informação passa a ter controle real, chantagem, influência, proteção. Epstein não seria apenas um organizador de festas, seria alguém que acumulava poder sobre os próprios poderosos. Mas o aspecto mais perturbador surge quando se fala sobre quem eram as vítimas. Segundo documentos apresentados, os eventos envolviam pessoas muito jovens, algo que torna o caso ainda mais grave do que outros escândalos conhecidos. Epstein seria uma espécie de fornecedor, alguém que organizava tudo para que figuras poderosas satisfizessem desejos proibidos com total sensação de impunidade. Ambientes isolados, segurança, sigilo absoluto, uma estrutura desenhada para nunca ser exposta. Para manter tudo funcionando, Epstein não trabalhava sozinho. Sua principal parceira era Ghislaine Maxwell. Ela ajudava a recrutar, organizar e sustentar o esquema. Ambos acabaram presos. E quando Epstein foi detido em 2019, o mundo esperava revelações bombásticas. Afinal,
Um homem com tantas conexões certamente tinha informações suficientes para derrubar gigantes. Mas isso nunca aconteceu. Pouco tempo depois, Epstein foi encontrado morto em sua cela. A versão oficial fala em suicídio, mas desde o início, o episódio foi cercado de estranhezas, falhas nas câmeras, informações contraditórias, momentos sem vigilância. Para muitos, aquilo pareceu uma clássica queima de arquivo. A dúvida continua no ar. Por que alguém com tantas informações valiosas nas mãos escolheria o silêncio definitivo em vez de negociar sua própria sobrevivência? Com a morte de Epstein, muitas respostas parecem ter desaparecido junto com ele. É justamente por isso que os documentos divulgados recentemente voltaram a ganhar tanta atenção. Neles, surgem referências a figuras extremamente poderosas em diferentes situações. Trump aparece mencionado em listas e relatos que ainda não foram confirmados. Gates é associado a episódios de conduta pessoal controversa. Musk surge em trocas de mensagens e convites para eventos. Diante disso, Musk se manifestou publicamente, afirmando que a mídia distorce os fatos para criar narrativas sensacionalistas. Segundo ele, frequentar os mesmos círculos sociais não significa participação em crimes, especialmente em ambientes onde a elite global costuma se encontrar. E esse é justamente o dilema central do caso. Onde termina o contato social e começa o crime? Até hoje, quase nenhum dos supostos clientes foi responsabilizado, o que alimenta ainda mais a sensação de que apenas os intermediários caem, enquanto os mais poderosos permanecem intocáveis. O vídeo ainda menciona teorias sobre mensagens codificadas, palavras comuns usadas como possíveis códigos secretos, comida significando pessoas, mas ao mesmo tempo reconhece que não há como comprovar essa parte. O que existe é uma nuvem de desconfiança que cerca todo o caso, e no fim, sobra uma sensação inquietante. Quanto mais documentos surgem, mais perguntas aparecem. Se existia uma rede, onde estão os clientes? Se havia tantos nomes poderosos envolvidos, por que ninguém, além dos organizadores, foi condenado? E se parte da verdade ainda está escondida, será que o mundo algum dia vai saber o que realmente aconteceu naquela ilha? O caso Epstein não parece encerrado. Talvez ele esteja apenas começando a ser compreendido. E como tantas vezes na história, a verdade completa pode nunca vir totalmente à tona.